Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à sexta live do projeto da nossa Semana LGBTQI+, do coletivo Uns por Todos. Ao longo de vários dias, temos enfrentado temas complexos, difíceis, porém com a certeza de que com informação, com demonstração de método, nós conseguiremos desvencilhar o preconceito, enfrentar a homofobia. Na live de hoje, tendo a satisfação de receber conosco o poeta, escritor Pedro Ivo. O Pedro tem uma extensa militância no Distrito Federal e na live de hoje iremos reconfigurar esses papéis da literatura, notadamente centralizando o sujeito negro, né? A negritude na produção de literatura LGBT. E o Pedro conseguirá compartilhar algumas impressões acerca do coletivo Afrobichas, que ele participa e acompanha no DF, e seguramente nós teremos uma conversa altamente prazerosa nesta tarde. Vamos estabelecer contato com o Pedro para que ele possa trazer os seus esclarecimentos. Lembrando a todos vocês que nos assistem, que continuem comentando, repercutindo nas redes sociais. A nossa semana ela vai se estender até a próxima segunda-feira, portanto, é sempre prazeroso ter esse feedback, esse contato com vocês que estão sistematicamente repercutindo o nosso trabalho. Boa tarde, Pedro, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Bom, Pedro, eu começo agradecendo a sua solicitude, a sua generosidade em acatar o nosso convite. Eu sei que num período extremamente delicado, conturbado, que nós estamos enfrentando, o diálogo se faz sim oportuno, necessário para o esclarecimento, para que esses temas verdadeiramente possam integrar a nossa dinâmica de convívio e promover uma transformação social de fato. Bom, Pedro, eu fiz uma ligeira introdução, mas antes de nós partirmos propriamente para o recorte que essa live se propõe, eu gostaria que você se apresentasse, situasse o nosso público acerca da sua pesquisa, da sua militância, da sua produção literária, como que você vem administrando a militância com esse período de isolamento social, enfim, que você esboçasse um diagnóstico muito empírico, mas que, em certa medida, também possa ilustrar para o coletivo. Então, fique à vontade nesses minutos iniciais para que reitere a apresentação que fiz de você no começo. Tá certo. Agradeço muito, Rafael, por estar aqui compartilhando com vocês esse momento. É sempre muito gratificante poder falar de si, poder falar das próprias experiências e trazer uma experiência de coletividade também, né? Conjuntamente, né? Porque acredito muito que a nossa luta, enfim, nossas vivências, elas não são exclusivamente individuais, mas é um individual que se coletiviza, né? Porque as nossas experiências Sem são dúvida. compartilhadas, né? Elas não são exclusivas, você tem identificação, né? Você olha para o outro que é igual a você, seja pela sexualidade, seja pela raça, seja pela intersecção de ambos ou com outras intersecções, então você se identifica. E é nesse coletivo que a gente consegue se conscientizar e se empoderar. Então, assim, da onde que eu tiro isso, da onde que eu penso a respeito disso, tudo isso veio com a minha pesquisa de mestrado. Eu acho que foi um momento muito importante, não só para eu crescer academicamente, que foi de 2015 a 2017, mas para eu também conseguir compreender as minhas próprias identidades. E mais do que isso, né, o complexo do entrelaçamento dessas identidades, porque ninguém é uma coisa só. Ao mesmo tempo, as nossas
vivências vão determinando o que se sobressai mais em termos positivos ou em termos negativos também, né? A gente está falando de questões identitárias que fazem o ser transcender para um Uhum. aspecto superior, mas ao mesmo tempo que faz esse mesmo ser ter uma série de violências contra ele, né? A partir Claro. dessas diferentes identidades. E assim, a minha pesquisa de mestrado, na verdade, assim, eu demorei muito, né, para poder conseguir entrar no mestrado, porque depois que eu terminei a graduação, foram 11 anos para entrar no mestrado. Até lá Uhum. eu fui vivendo, né? Como a gente sabe, a gente terminou uma graduação, nossa, preciso trabalhar. E não é fácil, porque a maioria das pessoas não consegue isso, né? É, Exato. então você vai arrumando estágio, vai fazendo bico, vai até você conseguir algo mais concreto, né? E esse algo mais concreto para mim veio por meio da docência, né? Apesar de eu ter Uhum. feito muito curso particular, enfim, empreendimentos individuais para conseguir dinheiro, né? Mas depois veio essa concretização profissional a partir da docência. E aí, na docência, foi que eu fui é, entendendo melhor alguns aspectos, né? Alguns aspectos identitários mesmo. Por exemplo, de homossexualidade, porque eu Uhum. pensei a respeito da minha sexualidade da graduação em diante. Antes disso, eu tive algumas vivências dolorosas, complexas, mas assim, para dizer assim, identitariamente eu me assumo dessa forma porque isso é uma postura política e eu acho que é uma coisa que a gente Claro. precisa muito pensar e colocar que antes da gente pensar essencialismos, que identidades são Uhum. coisas essenciais, faz parte do meu ser, eu sou isso. A gente tem que pensar que isso, na verdade, é uma ação. Identidade é uma ação, e uma ação política. Você se coloca no mundo, na perspectiva interrelacional com outros, e você se coloca dessa ou dessa forma. Mas isso não significa. Aí, claro, né? As pessoas que trabalham com uma vertente essencialista podem discordar de Uhum. mim. Não tem problema. A gente, né, tudo a gente trabalha com filosofia, Exato. teologias, com um norte que a gente. Eu me identifiquei com isso, então eu sigo por aqui. Então, na minha E essa compreensão, análise do contraditório, ela é sempre bem-vinda, né, Pedro? é claro, é claro. Mas então, no meu entendimento, na minha vivência e pela minha pesquisa, que foi com histórias de vida de sujeitos negros homossexuais, né? Então, narrativas de vida desses sujeitos, é que eu percebi que no trato social, se colocar politicamente, porque todo ser humano é um ser político, no seu dia Uhum. a dia ele faz política, porque, né, são as negociações na interrelação com o outro, eles se colocam como negros homossexuais. Mas isso não foi um processo que se descobriu sozinho, né? Não foi um processo Uhum. individualizante, foi um processo de entender a sua identidade na coletividade, como eu falei no começo, com outros iguais. Então, tudo isso influenciou Uhum. a minha prática acadêmica, o meu entendimento e olhar de mundo, entender e conhecer essas pessoas que foram narradores participantes de uma pesquisa que eu iniciei, me afetou, Uhum. assim como a minha história, a minha escrita e as minhas considerações afetaram esses sujeitos também. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente constrói as nossas identidades dessa forma e esse processo, e é o mais importante do que o produto final, é o processo influencia em tudo que a gente for fazer, se a gente for para uma militância LGBT, se a gente for para uma militância negra, se a gente for fazer literatura, como foi o meu caso, né? Uhum. É a partir da pesquisa que despertou muito mais. Eu já tinha publicado um livro de literatura que tem a ver com essas Uhum. de serem muito dolorosas e que tem a ver principalmente com essa questão religiosa, né? A descoberta da sexualidade frente a um dogmatismo religioso, e aqui eu preciso falar explicitamente cristão, e Uhum. como isso afetou profundamente nas raízes mesmo do entendimento do que eu sou, e eu acho que de Perfeito.
pessoas também, nesse processo de descoberta e nessa afirmação identitária a partir desse ponto sexualidade. Até então, me entender e me afirmar como negro não era uma questão que eu compreendia, entende? Mas é uma questão que depois, muitos anos depois, você olha para trás e você fala, nossa, se eu fizer contar minha história de vida a partir da memória, e é muito que eu trabalho em pesquisa, e é o que eu trabalho como pesquisador, se você olhar como memória, você começa a ver as diversas violências que você foi passando, e como isso te ajudou ou desajudou, né, a construir a sua identidade e as suas práticas diárias, né? E no meu caso, as literárias, né, que foi a vertente que eu fui. É isso, no Sem geral, dúvida. tudo isso influenciou essa minha produção toda. E o seu relato, Pedro, ele é muito visceral, ele é muito contundente, porque quando se amplia essa discussão para que se problematize acerca da naturalização da violência praticada contra os corpos negros, e a gente percebe que essa naturalização, em certa medida, ela é institucionalizada nos espaços, ela ganha materialização. Eu queria que você problematizasse conosco um conceito que chegou para mim a partir do material que você foi me encaminhando, a pesquisa que fiz para conseguir entrevistá-lo com mais perspicácia, que é o documentário Afronte, não é? Que é uma tentativa de mapear esse ser negro LGBT no Planalto Central, no Distrito Federal, enfim, com todas as suas singularidades, pluralidades, né? E um elemento que desponta do documentário, entre tantos outros, é a categorização que se faz do ser bicha, né? Do ser afrobicha. Eu acho que isso é um conceito que precisa ser colocado nessa live, até mesmo para que a gente pense de forma mais ressignificada de que não se trata apenas de um negro homossexual, né? Eu acho que seria interessante que você nos oportunizasse chegar até esse conceito com mais clareza. Então, se você puder fazer um entrelaçamento, né, do que significa ser afrobicha num ano como este e, sobretudo, tendo toda uma clivagem de preconceitos, né, toda essa interseccionalidade de preconceito que passa pelo gênero, passa pela sexualidade e também adentra no componente raça, né? Sim. Em relação à interseccionalidade, é a teoria que eu me baseio. Eu me considero um pesquisador interseccionalista, enfim. Não sei nem se esse termo é aplicado a essa questão, mas porque existem outras vertentes de entendimento desses parâmetros que se cruzam. No meu caso, eu trabalho com teoria interseccional, eu penso interseccionalmente e eu vivo interseccionalmente. Isso quer dizer que eu passei a considerar o que o feminismo negro, né? Especialmente feminismo negro lésbico, porque foram escritoras lésbicas que começaram a falar sobre isso, escritoras pretas lésbicas, como Audre Lorde, como Angela Davis, como outras que vieram aí posteriormente. O cunho mesmo da teoria, assim, falando um pouco mais cientificamente, mas eu vou tentar trazer isso para uma vivência mais tranquila de digerir, né? Porque nem todo mundo faz parte da academia, não é justo, né? Também. Mas o interessante é que essa teoria vem falar de vivências, e por isso que eu quero trazer para chegar no ponto da vivência, que essas vivências elas são complexas, como eu falei no início. Então você tem, e aí depois a Kimberly Crenshaw vai cunhar mesmo o conceito de personalidade a partir de 1989, mas antes tem essas precursoras, como Angela Davis e Audre Lorde, que é uma poetisa negra, afro-caribenha, afro-americana, caribenha. Então, ela traz essas... E lésbica, né? E se descobre como lésbica depois da maternidade, depois de
N situações muito heterossexuais na vida dela. Então, o entendimento é que ninguém é um ser só, que ela, enquanto mulher negra, tanto a Lorde, Angela Davis e até a Kimberly Crenshaw, quando põe o conceito, vão falar sobre eu não sou apenas uma mulher na sociedade, eu sou uma mulher negra na sociedade. Existe uma diferença de tratamento, existe uma diferença de como as instituições me consideram e me tratam, de como a justiça considera casos envolvendo mulheres negras, em diferença de mulheres brancas, é o que ela analisa nesse artigo que inaugura a teoria, né? 3 casos de justiça que os juízes não deram, não consideraram que fosse racismo. Era apenas uma diferenciação por elas serem mulheres, não por elas serem mulheres negras. E ela vai mostrar como é o apagamento dessa negritude, né? Quando a gente sabe que existe uma ampla diferença entre que postos ocupam, o que fazem, e isso se aplica a homens também. Existe uma diferença entre homens brancos hétero, homens negros hétero, gays brancos e gays negros. Agora, a identidade gay, aí eu quero falar sobre uma identidade política, enfim, uma identidade homossexual, que é muito mais do que assim, só a sexualidade, né, ligada ao que gosta e o que não gosta, mas é uma identidade que se cria sobre o que é ser homossexual. Perfeito. Com esse nome gay, ele está fundamentado em uma perspectiva branca, de classe média alta, né? Então, e isso diversos autores trazem. Quando outros autores vão pensar a respeito da sociedade, das suas próprias vivências, e vão enxergar o corpo negro e não heterossexual, eles vão entender que é uma outra coisa, como o Osmundo Pinho fala no trabalho dele, né? É um pensador brasileiro. E ele fala, uma bicha preta não é uma soma de 2 vivências negras e homossexuais. Uma bicha preta é outra categoria. Por que outra categoria? Porque as vivências são completamente diferentes. As vivências são diferentes de um homem branco gay, é diferente de um homem preto hétero. Essa categoria, ela está num entrelaçamento de lugar que não encontra voz nem vez. Ela está num limbo entre 2 mundos que ela não se encaixa. Então, foi tão assim doloroso ouvir as narrativas dos participantes, né, da pesquisa, que colaboraram comigo na pesquisa, porque eu vi a minha própria vida ali também, de dizer, eu não sabia onde que eu devia entrar para fazer algo social, se era no movimento LGBT ou se era no movimento negro. Porque no movimento negro, uma perspectiva muito cis sexualizante, e no movimento LGBT, muito branca. De silenciamento, de ocupação de cargos de dirigência dentro do movimento LGBT, que são, até hoje, em sua maioria, de pessoas brancas. E de gays brancos, nem as lésbicas são, nem as trans. Tanto é que o movimento trans tem um movimento próprio. Sim. Então, é nesse sentido que eu digo do outro lugar, ou do outro ser, ou do que é ser afrobicha, né? Não estou nesse lugar do gay, porque a cultura gay, ela é muito centrada e focada nos grandes centros urbanos, com um tipo de vida próprio. Boate, bares, todos de classe média. Enquanto uma bicha preta está vivendo as suas experiências na periferia, nos encontros entre os seus pares, com uma cultura de periferia, do rap, do hip hop, do funk. E essa, por mais que tenha muitos gays brancos, classe média, que adoram funk, é funk, mas é uma coisa assim muito pequena e peculiar de uma pessoa, né? Então, assim, o jeito de viver, o modo de viver. Então, assim, muito mais do que entrelaçar a identidade negra e homossexual, existe uma outra questão, que é uma questão de classe. Existe uma outra questão, que é uma questão de que lugar onde essa pessoa mora, por causa da classe.
Então, localidade também entra na constituição da identidade desse sujeito, né? Tinha um dos colaboradores da pesquisa que falava assim na narrativa dele, eu arranjei um emprego, um estágio na embaixada, não, um emprego na embaixada dos Estados, não, da embaixada da Inglaterra. E aí eu comecei a ter mais direito. E ele morava no entorno de Brasília, que são as cidades de Goiás que ficam bem coladinhas ali, né? E que tipo assim, a periferia da periferia do Distrito Federal, né? Então, e ele falou assim, quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a ter mais dinheiro. E quando eu comecei a ter mais dinheiro, eu comecei a sair da minha cidade e ir mais para o centro, que seria Brasília em si, o plano piloto, né? Que a gente chama, o plano piloto, o aviãozinho, eu acho. E as vivências do plano piloto de Brasília em si, e ele fala isso, né? Como ele olhava e estava no lugar que é de frequência desses grandes centros, que as pessoas, que os gays e lésbicas e trans frequentam. De muitos gays, a maioria, ampla maioria, avassaladora maioria, branca, de classe média, alta, e a galera que estava lá, que não branca, de periferia, em sua maioria, né? Porque a gente sabe que tem sujeitos que saem dessa lógica social. Quando eu falo assim, eu estou sempre falando de um geral, né? Não de situações específicas. E é aí, nesse sentido, que a gente vai entendendo essa vivência, né? Essas vivências entrecruzadas e que montam um outro lugar, que a pessoa se sente deslocada naquele meio. Que ela fala assim, não sei o que está acontecendo. Ou ainda mais complexo, né? Como ele fala assim, nossa, meu amigo disse para mim assim, você já percebeu que você só fica com gente branca? Aí ele, nada a ver, tipo, fico com quem eu amo, com quem eu gosto, tal. Depois ele parou para olhar o Facebook dele, ele conta na narrativa, não tinha uma pessoa preta no Facebook dele. Todo mundo que ele adicionava era branco. Aí caiu a ficha dele do que estava acontecendo. Então o processo de descoberta da sexualidade é um processo, não é um único processo de descoberta que existe. Até se entender como negro na sociedade, que apaga, embranquece essa identidade, é complicado para o próprio negro, para ele poder olhar para si e falar, realmente eu sou negro. Mas isso só vai cair a ficha quando ele passar por um processo como esse, de violência psicológica ou de violência física até, ou de uma situação que ele percebe, meu Deus, eu nunca entendi que eu fazia isso antes. Não por culpa do próprio negro, da própria negra, mas por um pensamento social, um imaginário social que embranquece tudo e todos e homogeneiza dessa forma. E você acredita, Pedro, que as ações do coletivo Afrobicha no DF, sobretudo numa tentativa de gerar uma politização nessa parcela que historicamente sempre esteve à margem, sempre ocupou esse espaço de não ser descrito pela historiografia oficial, como que você analisa a reflexão que acaba de compartilhar conosco com as ações do coletivo? O coletivo ele procura mapear essas subjetividades negras na periferia do DF, trazer para as discussões, né? Como que os jovens negros eles se aproximam do coletivo, né? E há essa autoidentificação com as pautas, com as políticas públicas que o coletivo pretenda discutir entre os membros e suscitar verdadeiramente uma ressignificação dos espaços, né? De que maneira que você enxerga essa politização do coletivo e essa aproximação dos jovens negros no coletivo propriamente dito? Eu posso falar pelo coletivo Afrobichas entre 2015 a 2017. Depois houve um recrudescimento aí das atividades e da questão do ativismo do coletivo no sentido físico, sei lá, presencial. A questão ficou mais virtual. Mas está dentro também de uma pauta muito importante nossa, que sempre foi fortalecer nós fortalecermos a nós mesmos. Em geral, essas pessoas chegaram, inclusive no momento de fundação do coletivo,
por meio da internet, por meio de ver a página no Facebook, de ver assim, nossa, Afrobichas, que isso, que diferente, nossa, que legal, Uhum. eu me identifico. E a partir daí foram sendo feitas reuniões mensais de vivências, que as pessoas né, e que apareciam, e foi uma coisa que depois, a partir de 2017, depois do lançamento Uhum. da Assembleia, foi colocado pelo coletivo, que não era um coletivo só de homens cis homossexuais, Uhum. era um coletivo de bichas. E o que é ser bicha, né? Essa alcunha, né? Esse nome, ele é muito colocado numa perspectiva assim mesmo, que a gente entendeu isso pelas nossas vivências, de pretos e pretas homossexuais fora de uma norma. Não Uhum. mulheres cis, mas de mulheres trans, de homens trans e de homens cis homossexuais ou cis ou trans, se percebia que esse bicho era uma ofensa a essa Uhum. questão bem interseccionada, né? Então assim, as vivências da galera no coletivo assim foi muito de falar e pensar isso. Bicha preta, né? Você é uma bicha, sai daqui sua bicha trans que tá lá, né? Bem feminina, andando na periferia, muito mais suscetível à violência, por conta de todo um contexto violento e macho, né? Másculo de Uhum. periferia. Mas ao mesmo tempo também não, às vezes é até mais fácil. É muito relativo isso. É, mas de entender isso, né? Então, quando as pessoas se identificavam dessa forma e percebiam pela vivência dos outros que realmente as coisas eram dessa forma, é, elas começaram a entender que esse conceito de bicha se aplicava não só, nós todos pensamos isso juntos, né? Não, se aplicava não só a nós, homens cis, pretos e homossexuais, mas também as trans e os trans, porque tudo que é fora do padrão hétero cis normativo é bicha, Exato. masculino, né? O que eu estou querendo. Uhum. Uma trans é vista como o homem está se vestindo de mulher. Uhum. Então, ainda assim, ela vai ser chamada de bicha. Essa daqui, sua bicha. Né? E aí, isso fica muito evidente nesses relatos e nessas vivências desses sujeitos, dessas sujeitas. Né? E também se abriu para pessoas, para mulheres cis, lésbicas, participarem, mas, assim, participarem não nas reuniões de vivências, porque eu acho que é muito específico, Uhum. mas nas reuniões que se podia discutir teoricamente. Tá? Então, houve algumas ações do coletivo de discutir teoria, de falar assim, olha, a gente, porque muitos eram da academia e estavam em contato com essas teorias negras, e a gente precisa entender que não é problemático estar na academia, especialmente porque é um Uhum. espaço de disputa narrativa com a branquitude hegemônica. Então, Claro. pessoas negras entrarem na academia, ainda mais sendo pessoas negras, homossexuais, transexuais, lésbicas, é extremamente é um afronte, como mesmo Exato. o Uhum. comentário, e é um lugar que Promove passa a a ser ruptura, né? constantemente promove uma ruptura e passa a ser constantemente um local de disputa narrativa. Então é preciso Concordo estar nesse lugar de plenamente. disputa Uhum. narrativa para poder se criar outras histórias a partir de si, não deixar que outros contem a nossa história. Né? É claro que as vivências negras me pareceram pela pesquisa, e eu falo isso por mim enquanto vivência, muito mais evidentes do que vivências homossexuais, no sentido das violências de racismo e homofobia. Eu digo para você com Uhum. certeza que o racismo é mais evidente do que a homofobia, porque eu Uhum. consigo esconder a minha sexualidade, basta eu me adequar a uma norma Uhum. heterossexual, mas eu não consigo esconder a cor da minha pele. Né? E eu mesmo, sendo de pele marrom, ainda assim sofro em diversos contextos coisas que te magoam tão profundamente que você só vai refletir depois. E pessoas pretas, da pele preta, estão muito mais suscetíveis a esse racismo. Imagina uma bicha preta
escura, né? Aí que ela está suscetível à violência física, psicológica do racismo e da homofobia de maneira interseccionada, né? De maneira muito cruel. Uhum. Então, é preciso entender esse lugar, tanto do lugar que se constitui positivamente a identidade, como do lugar que se constitui negativamente a partir das violências interseccionadas que esse corpo sofre. E é por isso que muitas vezes esse corpo não quer se identificar com a sua negritude. Ele prefere se identificar com a branquitude dos outros, da bicha branca que frequenta certos lugares e que não sofre essas violências e que, por mais que sofra alguma violência ainda assim, é claro, a gente sabe, não vamos ser hipócritas, mas é uma violência que é mais amena, assim, no sentido de vivências, de frequentar lugares, de permissão de lugares a frequentar. Eu digo isso a partir de uma perspectiva de olhar para século XXI, 2020, né? Não estou falando de momentos anteriores, que a gente sabe também da luta do movimento LGBT e de tudo que passou para chegar ao que está aqui agora. E é perturbador, a partir dessa análise que você compartilha conosco, esse processo de que, frequentemente, um sistema atroz como o nosso permite que essas subjetividades negras sejam as próprias a reiterar e reforçar a invisibilidade, né? Justamente quando você pensa nessa tentativa de mascarar uma identidade que seja palatável a essa branquitude, é algo que gera, sem sombra de dúvidas, um processo autopunitivo para que a legitimidade aconteça, né? Para que o seu discurso possa ser projetado. E com isso, eu gostaria de pensar junto com você a sua produção literária, né? Além do coletivo Afrobichas, você também atua no coletivo de escritores LGBTs do Distrito Federal, possui obra publicada, né? Uma obra elogiada pela crítica literária, uma obra que tem uma repercussão, uma obra premiada. E com isso, a gente começa a analisar o mercado editorial, né? As publicações LGBTs. Eu queria, primeiro, saber se de fato a sua escrita ela personifica, né, esse viés político. Na minha colocação como leitor, que tive acesso aos seus escritos, eu fiquei com muito, né, impregnado em mim esse viés político. A sua escrita é carregada, né, ela é galvanizada por esse componente de um militante social, com as intersecções que você enumerou há pouco, então isso fica explícito. E eu queria sentir um pouco de você acerca das ações do coletivo de escritores LGBTs, se há verdadeiramente fomento no mercado editorial para que essas obras elas alcancem uma visibilidade. Nós sabemos que inexiste Ministério da Cultura no nosso país, as bolsas de publicação, elas simplesmente não traduzem mais a produção intelectual no nosso país. Queria pensar um pouco também nesse desafio, né, de ser afrobicha e publicar literatura. Acho que são muitas transgressões que se pratica, né? Quer dizer, não é apenas ser afrobicha, eu torno meu discurso também corporificado num texto. Queria pensar com você esses elementos. Sim. Vamos pensar assim. Eu queria te perguntar se você não quer ler assim algumas coisinhas que as pessoas colocaram antes, só Claro. essa primeira parte, para a gente não deixar Claro. passar, né, batido, porque é legal essa Sim. interação, e eu já entro nesse assunto, que pode ser Perfeito. com essa parte. Perfeito. O Ítalo comentou, ele fez 2 comentários. O primeiro, só um instante, que singular, a luta tem uma cor própria por qualificar essa singularidade e sua beleza própria. Belíssimo, né? E ele também comenta logo abaixo, vejo muito isso, só um minuto que o meu comentário aqui, vejo muito isso, nós gays brancos temos uma perspectiva de consumo da cultura de gay negro, e não de vivência cultural, que é muito distinta. Inclusive, há quem faz em tonalidades sem valorização, né? Então foram os 2 comentários que o Ítalo compartilhou, numa tentativa de gerar fomento à discussão que o Pedro estava promovendo
acerca desse processo de emancipação do corpo negro mediante uma militância, né? Isso. É muito, muito importante isso que ele colocou, realmente, é uma cultura de consumo. Que a gente... E um consumo que não é só o consumo da cultura negra, né? E aí eu vou falar de culturas não brancas também, porque a cultura indígena é muito consumida pela branquitude, né? É uma apropriação daquilo que é do outro e uma exotificação disso, e a partir disso se traveste de não, mas eu estou valorizando a cultura branca, a cultura indígena, eu estou valorizando a cultura negra, né? Você está valorizando a partir de quando? Porque a gente valoriza o outro quando a gente homenageia o outro e diz isto é do outro e esse outro é disso. Você passa a defender as causas do outro e você passa a estar junto com o outro. Então, eu acho que os privilégios da branquitude precisam ser muito bem postos e que eles existem sim, que as pessoas brancas têm que falar para si mesmo. Eu tenho privilégios sociais porque a estrutura social foi cunhada no Ocidente do século XV para cá pela colonização e desse privilegiamento branco, e eu vou usar esse privilégio para eu estar ao lado daqueles que não foram colonizados, que os meus ancestrais destruíram enquanto identidade e reconhecimento étnico-cultural, étnico-racial. E aí sim você tem uma nova perspectiva de sociedade. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa continuar se reafirmando. Enquanto negro, sim, e racializando as nossas posturas, e é importante que as pessoas brancas racializem as suas também, né? Onde eu estou, por que eu estou, e por que isso é coisa de branco e por que isso é coisa de preto. Qual a historicidade que levou a isso? Essa reflexão era um novo conteúdo de sociedade. Assim, o que gera no livro, todas essas reflexões que eu falei de vivências e de pesquisa, vai para o livro, né? Eu acho que, na verdade, até antes, e eu, de maneira muito inconsciente, porque eu estava tratando a respeito de descoberta da sexualidade nesse meu primeiro livro, que foi O Espelho das Cores. E aqui, depois que eu terminei, que eu fui perceber, né, que eu me identificava com os personagens, né? Eu coloquei os personagens ali principais e coadjuvantes de pele marrom, ou um outro personagem de pele preta. E aí, quer dizer, eu fui construindo isso, mas isso tem a ver com como eu me sentia, mas ainda não conseguia conceitualizar isso, né? Olhar para mim e pensar isso. E mesmo sendo uma história de descoberta da sexualidade, um romance, a descoberta da sexualidade, eu sou homossexual, eu sou bissexual, será que Deus me perdoa? Será que Deus me acusa? Será que vai acontecer comigo? Né? O que as pessoas da igreja vão falar? E eu acho que isso é uma vivência de, tipo, muito jovem. E é para eles que eu escrevi, para eles e para elas. Mas que eu considero uma literatura young adult, né? Jovem, então é muito para essa galera de 17 a 20 anos, enfim, sei lá, por esse momento aí. Então, e aí eu comecei a perceber que as falas e as atitudes e as reflexões dessas personagens eram políticas também. Mesmo numa história de descoberta da sua sexualidade, porque eram políticas pelo lado da sexualidade e políticas também pelo lado da sua negritude. Mas eu só consigo concretizar isso como fala de negritude interseccionada, de afrobicha, com o afroqueer, né? Que é a afroqueer do Luta Amor. Essa arte foi de um amigo de São Paulo. Ele belíssima, por sinal. Belíssima. É o Consp, Thiago Consp 1, o Insta dele. Tem obras belíssimas lá. Então, assim, aí sim eu trago essa perspectiva. Eu achei legal que uma pessoa fez uma resenha disso do livro, né, do Afroqueer, e falou assim, que estava dividido em 3 partes. Gente, eu não pensei nisso, eu juro. Mas está dividido em 3 partes. A primeira parte, ele usa as poesias trazendo elementos étnico-culturais, étnico-raciais, de ancestralidade e religiosidade. Na segunda parte, ele entra para vivências mais homoafetivas, homossexuais, ainda tratando dessa negritude, mas falando muito mais da sua homossexualidade, mostrando como isso caminha. Na terceira parte, há uma crítica e uma autocrítica e uma crítica aos movimentos sociais, especialmente o movimento LGBT,
como cavando esse espaço dentro desse movimento. Aí eu falei, gente, mas eu fiz isso? Gente, estou Eu impressionado. confesso que eu confesso que eu tive a impressão de um dialogismo, né? Não propriamente nessa subdivisão em partes. Porque quando eu li a resenha e fiquei questionando, né? Bom, talvez ele queira pensar em unidades temáticas, mas quando se lê a unidade textual mesmo, a impressão que fica é que, na verdade, elas se interseccionam, né? Há um dialogismo profundo entre as partes. Porque quando a gente pensa nesse fracionamento, nessa fragmentação, parece que cada unidade ela é interdependente, quando, na verdade, eu percebo que há, né, um processo de proximidade entre elas, né? Muito mais diálogo do que propriamente esse fracionamento. Mas a resenha, de fato, ela é especulativa nesse aspecto, né? Eu achei interessante que foi uma visão, né? Uma Claro, visão. Eu claro. concordo com você. Eu concordo com você. Enquanto autor, olha, foi eu que fiz, tá? Mas é isso, a gente escreve para o mundo ler. A obra é aberta, como dizia Humberto Eco, né? A obra é aberta. Mas assim, o legal da poesia é que a poesia você não necessariamente escreve para o mundo. Uhum. O mundo pode usar a sua poesia para se entender e para dialogar consigo mesmo, mas eu escrevo em primeiro lugar para mim. O que eu quero falar com isso para mim mesmo? Às vezes às vezes eu não consigo refletir em diário. Eu reflito em poesia. Aqueles versos estão falando tudo, o mundo ali para mim, né? Então, assim, nesse livro eu vejo isso mesmo. Há uma dialogicidade, há né, uma dialética. O Ítalo tá aí, né? Falei dialética, ele já vai levantar a mão, marxista. Ele adora esse termo. Ítalo, apareça novamente. Mas há essa dialética, assim, há essa interseccionalidade no trabalho poético, nos versos, enfim. E é muito, para mim é muito visceral, fala daquilo que vem, tem alguns cuidados, né? Olha lá, ele já levantou a mãozinha. Tem alguns cuidados, né? Penso que é preciso ter alguns cuidados na escrita, por mais que haja críticas, mas tem certas coisas para se observar, porque é uma coisa que aprendi com a poeta Tatiana Nascimento, que é minha editora, né, desse livro. Então, Tatiana Nascimento, além de uma excelente teórica né, doutora em tradução... Impecável, né? Conheçam o trabalho dela, impecável. E a gente sempre tem muitas conversas, né? E na nossa conversa ela disse isso, né? Que a nossa escrita não pode ser ingênua, porque nós não somos parte de um cânon que escreve sobre coisas que são próprias de uma branquitude hegemônica de classe média e alta e que ignora completamente as vivências excêntricas, periféricas, ou as utiliza de maneira alegórica ali para falar do seu livro de maneira muito exótica mesmo, como eu disse, né? De usar aquilo para... Né? E foi uma coisa muito interessante também, falando um pouco sobre isso, que um amigo postou no Facebook assim, que ouviu de uma menina que é doutoranda em literatura da UNB, e ouviu dela assim, mas é lírico uma mulher negra morrer passando roupa. Aí eu fiquei assim, oi? Quer dizer, lírico para quê? Para exato, né? hegemônica, para o cânon, deve ser lírico, belíssimo você falar das questões viscerais e violentas de uma mulher preta passando roupa na casa de um branco, ou em casa mesmo, mas numa periferia. Aquela perspectiva bem caricatural, né? Caricatural. Então, assim, serve para divertimento. E a nossa perspectiva é de olhar para as nossas vivências, por isso o conceito da Conceição Evaristo de escrevivência, né? Ela é maravilhosa. Minhas vivências, exato. Ou eu escrevo a vivência dos outros, então, mas eu estou escrevendo sobre tudo isso que me afeta e que afeta essa outra também. E é isso. Então, aqui eu tenho poesias de escrevivência.
Eu tenho poesias aqui que estão falando sobre isso, né? E vivências afetivas, vivências de relacionamento que não deu certo, vivências de racismo, vivências de homofobia, entendeu? Exato. Vivências de amigos, por exemplo. Tenho amigos que são do Vogue, são bichas pretas afeminadíssimas, então eu fiz poesias Inclusive, para eles. eu estou querendo escrever um artigo sobre o afroqueer, sobretudo, suscitando o teor testemunhal, porque eu acredito que há, sem sombra de dúvidas, um apego à memória, né? Uma memória que é coletiva e que não se limita apenas na oralidade, mas que também faz um trabalho de reminiscência que é algo que impressiona, né? Acho que quando a gente pensa em literatura canônica, num cânone que tem uma hegemonia que está posta, né? Então é interessante perceber que esse teor testemunhal que aparece nos seus escritos é algo pouco recorrente na literatura brasileira. Nós não percebemos, e olha que eu sou um estudioso de literatura, me dedico ao estudo, e é algo, né, é uma característica que nunca esteve na predileção das poéticas brasileiras, né? É uma característica que nós percebemos muito no pós-guerra, numa literatura que se constrói a partir do caos, que se constrói a partir de contextos e circunstâncias históricas que geram um abalo na subjetividade do indivíduo. Então, pensar o testemunho correlacionado aos versos é algo extremamente impressionante. E um outro elemento, só para fechar esse raciocínio, que eu percebi, não sei se você é leitor da Szymborska, a poeta polaca, né, a Wisława Szymborska, ela tem 2 publicações no Brasil apenas. A sua escrita me recorreu a ela, né? Inclusive por esse componente da guerra, porque como na Szymborska ela faz um relato do contexto nazista, né? Justamente porque ela vivenciou esse processo, esse cataclisma social e político, eu percebo que a sua escrita, claro, não se trata de um contexto bélico, mas você incorpora as lutas individuais, né, essas lutas coletivas, de uma forma tal que gerou uma aproximação. Então, nesse artigo que eu pretendo escrever, vai ser tentando estabelecer um diálogo, né, entre a sua escrita e a Szymborska, que é uma escritura fantástica, maravilhosa, que é pouco lida no Brasil também, né? Que a gente entra Não num outro conheço. aspecto, que é um aspecto também da leitura de obras de autoria feminina, né? Acho que a gente entra também numa outra categoria. Mas eu fiquei muito impressionado com a aproximação. Depois eu vou te encaminhar o material da Szymborska, porque eu acho que Legal, você merece conhecê-la. legal. Ok, ótimo. Ah, então, é isso, é falar dessas lutas internas, mas é o que eu quero muito, eu não sei se foi possível perceber a partir do título ou a partir do prefácio de Tatiana, não sei se você leu, né, Uhum, também, que esse lugar da poesia afroqueer, como eu falo aqui, é um lugar que caminha da dor e da luta para o amor. Que amor é uhum, esse? O que é amor? É o amor nos termos de Bell Hooks, num artigo de 2016, que ela vai falar sobre é, o amor como prática de liberdade, o amor como uma prática de libertação do povo negro. Que amor é esse? O amor no sentido de solidariedade, de auto-amor, de amor exato, aos exato. seus, à sua comunidade, que se auto-fortalece. Então, esse entrelaçamento amoroso, afetivo, que é o que a gente fala muito no movimento negro, né, sobre afeto, né? Uhum, Quer dizer, eu afeto você e você me afeta junto, né? O afeto tem a ver com isso, né? É, exato. e a gente compartilha esse afetar um do outro.
mas afetando positivamente nesse sentido. Então é isso, o que eu espero e desejo é que, apesar de ter falado de muitas dores e lutas aqui, que o leitor perceba que o caminho é para um caminho de auto-amor e de reconhecimento e de amor ao outro, porque a poesia negra e a poesia negra sempre foi colocada nesse lugar, e eu quero dizer isso, não é a poesia negra que se coloca nesse lugar, mas o cânon que coloca o lugar excêntrico, né? Fora do cêntrico, da poesia negra, e só admite e reconhece esse lugar como poesia negra se falar de determinados temas. A Tatiana Nascimento fala isso no livro dela, Queerlombismo Literário. Então, que surgiu de uma reflexão dela desde 2016 e de bate-papos nossos, e que me afetou, e aí que eu falo do afeto, né? Me afetou e virou poesia, como, por exemplo, no Requiração, que é um dos primeiros poemas aqui, né? Que é o quê? Pegar um mito, que é extremamente... um mito afro, que é extremamente... que é chamado de Itã, que é extremamente... numa perspectiva binária, hétero, que os dois pensam, precisamos requirar o nosso mito, né? Precisamos criar, mas de uma maneira queer, né? Complexificada, bagunçada, diferente, fora do centro. Essa é a perspectiva que eu busco e que eu pretendo trazer. Então, assim, o meu projeto de doutorado é sobre a poesia negra brasileira LGBT, mas que que busca falar de lugares fora dos temas que foi colocada de dor e de luta e de denúncia. A dor, a luta e a denúncia, elas fazem parte, mas elas precisam, e a poesia LGBT negra, a poesia afroqueer, a poesia não heterossexual, a poesia sexual dissidente negra, ela tem, que eu prefiro falar assim, sexual dissidente, a poesia negra sexual dissidente, ela vai desse lugar que fala de lutas, mas essa reação ao outro e que o oprime, que é a branquitude hegemônica, que é esse sistema hegemônico branco ocidental, eu me valorizo e valorizo os meus e a minha cultura e a minha ancestralidade, e isso é a minha reação. Não é te dar um tapa na cara, não é... entendeu? Essa luta pode ter precedido e pode estar na minha poesia. Essa dor de falar da escravização do meu povo que era livre, ela vai estar na minha poesia, mas ela vai estar sempre falando de uma perspectiva que sai daí desse lugar para ir para outro, para um lugar que a branquitude do cânon da literatura não reconhece, que é o lugar do amor e alto amor do negro. A pessoa negra pode falar sobre as estrelas, sobre o pó de estrelas que cai, como tem uma poetisa de São Paulo que assim fala, né, que a Tatiana cita no livro dela, Queerlombismo Literário, por diversas outras questões que não necessariamente são negras, que não necessariamente sequer são homossexuais, ou que são bissexuais, ou que são LGBT, né? Elas simplesmente, eu, enquanto negro, falo sobre o que eu quiser, e isso é poesia negra. Tem poesias aqui que não estão falando em nada sobre negritude, mas aqui o meu olhar é a partir de uma vivência negra, para falar dessa vivência homossexual. Às vezes eu estou falando aqui de um relacionamento entre dois caras e num determinado contexto, e isso é negro. Porque o olhar que eu estou tendo para isso é fora do centro hegemônico branco. Né? Maravilha, Pedro. Bom, acredito que nesse momento seria interessante que você vocalizasse alguns poemas, compartilhasse conosco um pouco dessa sua produção poética para aqueles que, enfim, ainda não tiveram acesso às suas produções. Acho que a gente poderia ir mesclando a leitura e alguns comentários, porque eu estou preocupado com o nosso tempo, né? Não quero que a nossa live seja cortada pelo Instagram de uma hora para outra, então acho que seria bacana a gente ir comentando a leitura dos seus poemas, enfim, para que também o público que nos acompanha possa ir interagindo com a vocalização, e acredito que essas interpretações, né, esse componente da poesia flagrar um instante, ele é muito convidativo para o diálogo. Então eu acredito que seria muito oportuno que nós passássemos, né, a ter quase que um sarau mesmo agora, de leitura, de vocalização, para que o nosso público possa apreciar o seu trabalho estético, a sua produção literária, né?
E depois, enfim, acho que seria bacana você sinalizar onde que a gente consegue adquirir o livro, né, em quais plataformas a sua produção literária ela está sendo comercializada, para que o público possa ir ao encontro dela e produzir conhecimento e produzir artigo, como é o meu caso, né, que a gente possa ter contato com a sua produção. Então, fique à vontade na escolha dos poemas e vamos proceder. Tem só uns 3 minutos, eu acho, mas se quiser depois começar outra, a gente finaliza as poesias, mas tudo bem, vamos lá. Os livros meus podem ser encontrados comigo mesmo no meu perfil de autor, @PedroIvo. Maravilha. A gente conversa sobre métodos de envio pelo correio e tal, enfim, formas de pagamento sem problema. Mas é por ali mesmo, @PedroIvo, ou nas editoras dos livros. Uhum. Vou falar desse Requeeração, que fala de um mito, né, iorubano, que traz essa perspectiva queer para dentro dele, né, fazendo uma bagunça na lógica. Requeeração. Homem e mulher, Deus os criou. Diz o Itan que Oxalá até tentou moldar suas cabeças, mas se embebedou e fez várias delas defeituosas. Triste pelo erro, prometeu cuidar de todas elas, mas também dos albinos, que não tinha entrado na história. Enquanto isso, Odudua, maior Radfem que você respeita, foi linda e bela criar o mundo com sua cabaça sagrada sem meio ou interferência. Para tudo, bicha! Homem e mulher, a deusa esquirou, e Oxalá, no branquinho básico, batia e saia a moda antiga, disse: Odudua, sua louca, pegou meu lugar para criar o mundo? Tava querendo me entobar, mulher? Pois eu vou criar esses seres humanos tudo gênero fluido, e que trepem, se expressem como quiserem, afinal, isso nunca vai impedir de terem filhos. O Dudu ergueu a voz: eu que mando neste mundo e logo aviso, esse seu gender problem vai criar problema. Os dois recorreram a Urumilá para resolver a contenda, cada um ao lado da deusa para em 3 o universo reger, até que a cruz subjugue o seu povo e vocês, 3 machos, hão de ser. Ai, que chato, exclamaram juntos, melhor requirarmos nosso mito. Não, é fantástico. E o mais interessante é que como que a vocalização, né, assim, isso da poesia, ela ser o gênero por excelência da capacidade, né, de que essa voz ela ecoe, né, seja uma voz que possa ser ouvida de fato, né, não é aquela leitura engessada, não é aquela leitura truncada, né. A gente percebe como que é libertador esse discurso poético, atravessado também por outras linguagens, por um vocábulo LGBT, né, por um léxico que é super convidativo a isso, né? Sim, com certeza. Tem mais? Sativa. Um corpo negro, preto negro, pardo negro, mestiço negro, mulato negro, cafuçu, meu cu, afrobicha, não branca, não hétero, não ativa, não passiva, não capitalista, não socialista, não direitista, não esquerdista, turbante, guia, morro, funk, corre, sorte, morte, paciência, resistência, enquanto queima uma sativa. Uau! Essa é verdadeiramente um manifesto, né? Praticamente. É um manifesto. E quando eu falei aquela do Vogue, né, do pessoal do Vogue, foi a Geração Tombamento, né, que é uma das que eu mais gosto. Quem chega na borda do gênero transborda se não quer se heteronormativizar. Bicha preta jogada no chão é passe de Vogue disfarçado, equilíbrio em cima do salto que ninguém pode derrubar, nem a polícia, nem o machão. Sua pistola contra o preconceito dispensa os gritos de eu te expulso, Satanás. Esse ocidental liberal religioso que nunca esteve no seu corpo, chifrudo tosco, figura ultrapassada que não a interessa mais. A diva agora é menina, é igual, geração tombamento do corpo sensual, que sem limite vai passar mal. Não me embranquece, viado, eu vou ser da quebrada, que é meu rolê habitual. Ah, lindo, lindo, lindo. Olha, querido, eu gostaria muito de agradecê-lo. Acho que a gente conseguiu produzir uma live altamente linear, prospectiva, de enfrentamento a esses temas tão duros, tão espinhosos, né? A gente tem 27 segundos para que o Instagram corte. Então, o meu agradecimento, né, a todos vocês que acompanharam a live, a você, Pedro, né? Acho que a gente vai abrir uma outra, só para que você faça suas considerações finais, né, possa se despedir
claramente e fazer os esclarecimentos finais, certo, pessoal? A gente vai abrir agora.